A Rádio Educadora M passa a apresentar Programa Hora Espírita Germano Rodrigues Leite. Uma hora de consolo e esclarecimento à luz da doutrina espírita. Um programa produzido pelo Centro Espírita Ismael, com a colaboração das Casas Espíritas de Ubá. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que querer ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Estamos iniciando o programa Hora Espírita Germano Rodrigues Leite em mais um domingo abençoado, um domingo em que Jesus nos possibilita estarmos vinculados a Ele, através das ondas da Rádio Educadora AM, aqui em Ubá, Minas Gerais. Nós estamos ao vivo com essa oportunidade renovada de estudar, de nos precavermos moralmente, de entendermos algumas coisas em que muitas vezes nós ignoramos ou queremos ignorar. Há uma necessidade do Evangelho de Jesus, principalmente no momento em que nós vivemos na Terra. Um momento difícil, onde todo o planeta se encontra em alerta contra um vírus que tem realmente destruído milhões de vidas, e nós aqui acatando o que as autoridades têm nos orientado, vocês aí em casa, nós aqui também precavidos, mas em condição de levar essa palavra da doutrina espírita e de Deus para todos nós, que nós possamos fazer reflexões nesse momento difícil, sem nenhum tipo de revolta, sem nenhum tipo de atitude que traga-nos consequências negativas mais tarde, mas sobretudo a gente meditar sobre esse momento, né? Que a gente possa aprender. Muitos de nós que estamos impedidos de ir nos templos religiosos por conta da aglomeração, será que isso não poderia nos fazer entender que religião não é só estar dentro do templo físico, do templo religioso? Será que a gente não está com uma oportunidade de entender a importância da nossa família, dos nossos filhos, todo aquele tempo que a gente não tinha para os nossos filhos, porque os negócios eram mais importantes? Hoje a gente está compelido, convidado a estar mais perto deles. A gente entender que a gente achava que era dono do futuro, dono do amanhã, e a gente possa entender hoje que todos nós estamos nas mãos de Deus.
a gente possa entender ou aprender a proteger os mais velhos, os nossos pais, os nossos avós, olhar com carinho, olhar com carinho também os hospitais, a importância dos hospitais, dos enfermeiros, dos médicos, mas também dos professores. Os nossos filhos estão impedidos de estudar. Então que a gente possa aprender que trabalho é sim importante, mas não é tudo. E que viver, a gente vê tantos países hoje, principalmente na Europa, estão vivendo um dia após dia, recomeçando todos os dias. E sobretudo fé em Deus. Fé, acreditar que é preciso coragem para a gente enfrentar todos esses problemas. Não esquecer que Deus e Jesus estão no comando do nosso planeta. Imaculada. Uma boa tarde para você, Orlando, para os nossos ouvintes. Com muita coragem e com confiança. A nossa fé tem que ser maior do que o lado exterior, material, se nos apresenta. Isso não nos exime de deixarmos as precauções e os cuidados necessários, porque um dos maiores patrimônios que o Senhor nos delega é o nosso corpo físico, é a nossa saúde física e mental. Tem que ser cuidado. E a gente cuida disso com a parte exterior, dentro de que Jesus permite ao homem cientificamente fazer esses cuidados, mas também através do Evangelho, os cuidados para a nossa alma, para o nosso equilíbrio, para a nossa postura como ser humano, para a nossa confiança de que amanhã as coisas estarão melhores. Bom, nós estamos dando continuidade aos estudos do livro Alerta. O livro Alerta é um livro de autoria espiritual da mentora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E fica aí, hoje você fica ligado, nós vamos falar sobre o tema Obsessão e Jesus. Se você quiser ligar para nós, 3531-1810, aguenta a mão um pouquinho, depois do nosso intervalo, ou durante o intervalo, que o JG vai colocar uma música separando os dois blocos, o telefone vai estar aberto, você pode fazer a sua pergunta, principalmente se estiver dentro, né, do que a gente está falando, dentro do tema, falando sobre influência espiritual, obsessão. Fica ligado, esse é um dos temas que as pessoas têm mais curiosidade de saber, mas a gente vai falar aqui que ela não pode ser só uma curiosidade, é realmente um alerta. A gente precisa ficar em vigilância, porque consequências terríveis na nossa vida, na sociedade, podem correr por conta das nossas invigilâncias e espirituais. Não basta orar, né, Oderlando? É orar e vigiar. E nós vamos falar de como vigiar hoje, né? Exatamente. Então fica ligado para nós aqui, fica ligado. Bom, você pode também entrar em contato conosco através do Facebook. Você entra no seu Facebook lá, entra no aplicativo normal com seu e-mail, com a sua senha. Lá dentro do aplicativo tem uma lupinha de pesquisa, onde você vai pesquisar perfis, páginas dentro do Facebook. Você coloca lá Hora Espírita ou Hora Espírita Germano Leite e você vai encontrar os nossos perfis, né, o nosso trabalho. E se você necessitar dar alguma informação da tua casa espírita, do que está acontecendo, logicamente que a gente sabe que esse movimento todas as casas espíritas estão com as atividades, principalmente as que estão ligadas à AME, estão paradas por conta do vírus que a gente está enfrentando, mas de qualquer forma, manda uma mensagem para nós, fala como é que você está sentindo o nosso programa. É importante isso daqui, a sua participação dirige aqui também os nossos pensamentos, a sua vibração. Aliás, nós temos que agradecer muito as vibrações e os inumeráveis ouvintes, irmãos que estão nesse momento, Imaculada, nos escutando, não só espíritas, você sabe disso, né? Sei. Pessoas também de outras religiões, as quais a gente agradece esse respeito, né? Aliás, Deus quer que a gente tenha respeito uns pelos outros, né? Respeitando cada um a sua opinião, o seu crer, o seu acreditar, mas é muito bom saber que a confiança que vocês têm em nós, em nos ouvir, né? A gente tem esse propósito de levar coisas boas
não só coisas boas, porque a gente está falando da nossa boca para fora, mas sempre baseadas no que a gente tem estudado. Aliás, a doutrina espírita é uma doutrina do otimismo, não é? Principalmente quando a primeira das mensagens dela é da imortalidade da alma. Bom, obsessão em Jesus, nós vamos para o nosso texto. A ideia enfermiça, sem contornos definidos, alcança os painéis mentais sutilmente. Aceita, desenvolve características, apresenta-se com maior riqueza de detalhes, estabelece o contato através do qual se originam as penosas fixações lamentáveis quão perniciosas. Se recusada, apaga-se em névoa diluente para repetir-se com maior intensidade até alcançar correspondente vibratório na mente receptora, que passa a largo prazo a submeter-se ao impositivo que termina por dominar. A obsessão é a enfermidade generalizada que graça entre os homens em decorrência do comércio psíquico infeliz com desesperador. Desde que o agente obsessivo é persistente no plano negativo a que se afervora, este muda de técnica toda vez que repudiado, mantendo o rigoroso cerco em torno de quem lhe padece a influência, até dobrar a vontade resistente. Caso essa não se fortaleça nos valores morais e espirituais que constituem defesa e vitalidade contra essa terrível chaga devastadora. Mentes viciadas, com mais facilidade, aceitam as sugestões morbíficas que lhes são insufladas dentro do campo em que melhor se expressam. Desconfiança, ciúme, ódio, desvario sexual, dependência alcoólica ou toxicômana, gula, maledicência. Temperamentos arredios, suspeitos, são mais acessíveis em razão de melhor agasalharem as induções equivalentes que se lhes associam em forma de perfeita sintonia. Caracteres violentos, apaixonados, mais fortemente se fazem maleáveis em decorrência do espírito rebelde que nesse corpo habita, dissimulando as chispas que lhes acendem as labaredas do incêndio interior, a exteriorizar-se como fogaréis destruidores. Personalidades ociosas são mais susceptíveis, em razão da mente vazia, sempre acolher o que lhe apraz, deixando-se conduzir pela personalidade dos seus afins desencarnados. Desnecessário reafirmar que, não apenas além da morte, se encontram os perturbadores, desde que a obsessão campeia, igualmente, entre os transeuntes do corpo, obedecendo ao mesmo tempo o processo de sintonia mental por cultivo das mesmas paixões inferiores. A ação do pensamento otimista e sadiamente operante, o labor fraternal de solidariedade, a preocupação edificante em favor do próximo, os serviços humílimos ou grandiosos a benefício dos outros, o interesse honesto pelo bem-estar alheio constituem a terapia preventiva quanto curadora contra a obsessão. A prece, o hábito de orar, gerando um clima de paz, a leitura elevada que cria clichês psíquicos superiores, a meditação em torno das questões enobrecedoras da vida, o diálogo edificante impedem qualquer intercâmbio perturbante, verdadeiros antídotos que se fazem à obsessão por constituírem meios de elevação vibratória na qual não vigem as interferências maléficas, as parasitoses e as vampirizações prejudiciais que somente têm curso em faixas mentais semelhantes. Ademais, o exercício de tais métodos libera qualquer tombado nas malhas apertadas da alienação obsessiva de perniciosos efeitos na Terra. Na condição de terapeuta divino, prescreveu Jesus contra os flagelos da obsessão: fazer ao próximo somente o que desejar que este lhe faça, porquanto, assim procedendo, o amor que nós dedicamos a nós mesmos automaticamente se dilatará em relação ao nosso próximo,
desfazendo as matrizes do mal que ainda se demoram fixados em muitos dos seres que pululam em torno da terra, ao mesmo tempo auxiliando-os a despertarem para o bem e para a felicidade. Esse assunto, quando a gente fala sobre obsessão, é um dos assuntos que, por experiência própria, quando a gente fez um curso básico de doutrina espírita, nós fizemos, eu e o Cristiano fizemos 2 cursos, um no ano, outro no outro ano, e é dos assuntos que as pessoas, quando a gente começa a tocar nele, elas têm mais curiosidade, aí chovem perguntas, e a Joana de Ângeles abre colocando para nós que ela também a gente pode colocar ela como uma pandemia, como uma enfermidade muito grande que alcança praticamente, não sei em porcentagem, mas vamos dizer assim, só para figurar na nossa mente, 90% das pessoas têm facilidade de ser influenciada negativamente pelos espíritos inferiores. E aí ela coloca por quê? Primeiramente porque a maioria de nós não consegue se manter numa vibração sadia, nos pensamentos em oração, no pensamento no bem, nas atitudes em torno do nosso próximo. E pelo contrário, quando ela vai colocar aqui tudo que facilita esse intercâmbio pernicioso, nós vamos ver que a sociedade do nosso planeta se encontra totalmente direcionada ao que ela coloca aqui. Mas ela vai falando assim, quando o que ocorre numa obsessão, numa influência negativa, são ideias negativas, ideias enfermiças, que vão sendo aceitas porque elas se vinculam a outras mentes, e essas ideias negativas, não é só pensamento, atitudes também, estabelece esse contato, e esse contato ele vai se fixar pela obstinação nesse pensamento. Então, por exemplo, eu tenho um pensamento no mal, de ódio, de vingança, tá? Alguém me fez alguma coisa e eu não tenho uma base moral para relevar aquilo, então eu cultivo uma ideia negativa. Automaticamente e consequentemente vai fazer com que sejam inimigos do meu passado, já ficam à espreita de qualquer pensamento dessa forma para me alcançar ou para vingar algo que eu tenha feito no passado, numa encarnação passada, ou sejam irmãos que têm essa característica de violência, de vingança, de ódio, que se comprazem, que sentem prazer nisso, prazer por prazer. Eles vão, como uma onda de rádio, vão perceber que existe ali uma certa sintonia com esse tipo de gosto, com esse tipo de pensamento, vão se vincular no nosso pensamento, na nossa mente, e esses pensamentos, sem nós percebermos, vão ganhando força, vão ganhando intensidade sem perceber. O nosso pensamento sou eu que estou pensando, sozinho. Mas nós, infelizmente, nós não levamos em conta as vinculações espirituais, Imaculada. Eu acho que as pessoas precisam estudar um pouquinho sobre energia e fluido para entender que nós estamos inseridos no mundo fluídico e energético. A nossa volta está a energia. É tanto que quando você liga o computador, a luz se aperta, ela acende imediatamente, porque ela está canalizando energia. Então nós somos energias condensadas e estamos no mundo energético. Esses companheiros têm que entender também que quem morre é o corpo físico, não o espírito, ele continua vivo. E não é porque morremos fisicamente que nós nos tornamos santos e angelicais. Nós somos, no plano espiritual, o que somos enquanto encarnados. Então, se desencarnamos envolvidos com drogas, com pensamentos negativos, de ódio, de mágoa, ressentimentos, nós levamos isso conosco. E nós conseguimos, já que estamos no mundo fluídico, no mundo energético, nos sintonizarmos, porque é uma lei de sintonia, forças iguais se atraem, nós vamos nos sintonizar com aqueles encarnados
que estão na mesma faixa vibratória de energia. Então, se eu agasalho um ciúme doentio do meu filho, do meu marido, da minha casa, do meu carro e por aí afora, eu vou sintonizar com espíritos que estão com o mesmo sentimento. Se eu agasalho no meu íntimo mágoa, ressentimento, porque eu fui traída, porque eu fui passada para trás, ou porque alguém me menosprezou, ou porque um dia eu ouvi alguém falar comigo que eu sou menos, que eu sou feia, que eu sou isso, que eu sou aquilo, esse sentimento vai abaixar meu padrão vibratório e eu vou me sintonizar com irmãos que agasalham em si esses mesmos tipos de pensamento. E aí a minha mente enfermiça com a mente enfermiça dele estarão sintonizadas, e aí vai vir, como você disse, a ideia fixa, as fixações mentais, porque obsessão nada mais é do que fixação mental doentia. Porque quando eu tenho uma fixação mental para o bem, para uma construtividade, para uma pesquisa, é uma obsessão salutar. O problema é quando nós nos sintonizamos com vibração inferior, porque aí nós trazemos para nós a doença física, a doença moral, a doença espiritual de difícil erradicação. Por quê? Porque para nos libertarmos dessa ideia, nós temos que fazer a nossa parte. E às vezes nós estamos tão enfraquecidos que nós permitimos que esses irmãos assumam nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas energias e não aceitamos nada para mudar. Então, nós fortalecemos pelos sentimentos melhores, pelos valores morais, espirituais, superiores que ainda não agasalhamos em nós, defesa contra essas companhias espirituais. E às vezes nem são desencarnados que vão nos obsidiar. Somos nós mesmos agasalhando essas ideias e mantendo aquela ideia. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Vai, meu irmão, vai morrer assim, vai continuar se prejudicando os outros. Mas porque quer, né? Exatamente. Não pela você imposição. nasceu assim? Nasceu, mas está na hora de você mudar. Você nasceu analfabeto nessa encarnação? Nasceu, mas está na hora de se alfabetizar. Por isso, meus irmãos, a Bíblia é um repositório de ensinamentos que vocês não têm noção. Eu aconselho a vocês aproveitar essa quarentena e buscar na Bíblia. Nos antigos profetas, Deus vai nos esclarecer e vai nos falar de várias coisas que estão acontecendo, que já aconteceram e que vão acontecer. Aí você vem, através de Jesus, com seus discípulos, trazendo os ensinamentos de esperança, de mudança de vida. Eu recebi hoje uma mensagem de um ex-franciscano que foi meu professor aqui em Ubá. Hoje ele está em Maceió. Ele me mandou uma segunda mensagem que foi um estudo por teólogos. Ele é um sacerdote católico. Ele me mandou esta mensagem chamada Quarentena Mundial. 40 dias durou o dilúvio. 40 anos Moisés ficou fugindo do Egito. 40 dias Moisés ficou no monte para pegar as tábuas dos 10 mandamentos. 40 anos durou o êxodo do povo hebreu. 40 dias e 40 noites durou o jejum de Jesus. 40 dias entre o carnaval e a Páscoa, que nós chamamos Quaresma. 40 dias manda a mulher repousar após dar à luz. A Bíblia e o número 40. Um grupo de teólogos acha que o número 40 representa mudança. Atenção para isso, mudança. É o tempo de preparação de uma pessoa ou de um povo para uma mudança fundamental. Algo vai acontecer depois desses 40 dias. Durante a quarentena, os rios estão se limpando, a vegetação está crescendo, o ar está mais limpo por causa de menos poluição, menos ruídos, menos roubos, menos assassinatos, e a terra está em descanso pela primeira vez em muitos e muitos anos. Na Bíblia, toda vez que aparece o número 40,
há uma mudança. Então, durante este tempo, aproveite, meu irmão, com os seus, com a sua família, mesmo que à distância, será de muita bênção e verás as mudanças que Deus pode trazer em você e nas pessoas que você ama. Lembrando também que nós estamos no ano 2020, 20 mais 20, 40. Então, por que nós não vamos aproveitar essa quarentena para estudar um pouco a Bíblia, os ensinamentos de Jesus e fazer a revisão na nossa vida? Nos fortalecermos através do Evangelho, fortalecer os nossos valores morais, que vai nos dar defesa contra essas mentes viciadas que estão nos sugestionando para o mal, para a desconfiança, para ciúme, para a agressividade, para uma vida difícil entre amigos, entre a família. Como a Joana de Ângeles fala, se o nosso temperamento é arredio, se nós suspeitamos de todos e de todos, se nós agimos ainda através da violência, se temos, em vez de amor, paixão, nós somos maleáveis, nós temos descontroles emocionais. E isso nos permite o acesso dessas mentes inferiores. As pessoas sem serviço, também é bíblico isto. Cabeça vazia, oficina do diabo. Você tem na sua casa um quintal para limpar, um chão para arrumar, uma roupa para lavar, outra para passar, os móveis para desinfetar diariamente, a sua esposa para você ajudar lavando vasilha. Você tem 1000 coisas para fazer. Planta uma flor, água as outras, brinca com seu filho, aprenda a contar história. Quanto tempo a família não senta para almoçar no mesmo horário? Há quanto tempo a família não senta para fazer uma oração junta? Olha, eu dou um conselho. Às 18 horas nós temos a Ave Maria, reprisando o que o Xavier falava lá atrás. Assentem, escuta a Ave Maria, depois faça uma oração junto, pedindo a bênção para o solar, pedindo a bênção para o planeta. Gente, é hora de orar. Vigiar não é só rezar um terço, não. Vigiar não é só falar, meu Deus, toma conta de mim, não. Vigiar é agir. Então, enquanto a criatura age, enquanto a criatura faz algum bem, ela consegue um bom advogado para a sua vida. Por isso que Jesus fala, faça ao outro o que você quer para você. Porque quando fazemos para nós, nós queremos amor, nós queremos paz, nós queremos produtividade, nós queremos construtividade. Então vamos fazer isso para o outro. Vamos transformar as nossas mãos, nosso olhar, a nossa palavra em bem-estar para o próximo. Quando fazemos isto, nós estamos operando na seara do Cristo. Nós não só falamos, eu creio em Cristo. Não, eu vou viver o que o Cristo está ensinando. Porque se eu creio em Jesus, eu tenho que fazer o que ele ensinou. E ele me ensinou a amar ao próximo como a mim mesmo. Nesse texto, quando a gente fala a obsessão e Jesus, a gente permite entender porque ela coloca esse texto no livro chamado Alerta. Porque se realmente nós não estivermos alertas, nós estivermos vigilantes, atentos, popularmente dizendo, de olho aberto, nós vamos cair nas malhas desses irmãos que, como você bem falou, eu vou repetir, né, porque é algo que as pessoas precisam entender. Esses espíritos que nos influenciam, que podem estar nos influenciando, que obsediam, como a Imaculada lembrou, são almas, são espíritos de pessoas que viveram na Terra, que desencarnaram, que morreram e não se libertaram dos seus desejos, dos seus vícios, da sua personalidade, do seu temperamento, que não perdoaram, que ainda carregam mágoa, que desejam ainda se vingar. São esses os que estão ou poderão estar nos influenciando. São simplesmente as almas dos homens. Por isso, a necessidade de nós, como ela lembrou aqui,
quando fala do número 40, número de transformação, é um momento de transformação. Nós aproveitarmos esse período que nós estamos passando, para a gente dar uma olhada na nossa vida e modificar também. Se o planeta fisicamente está se modificando por conta de nós estarmos freados com algumas atitudes, porque está tudo praticamente parado, e você falou, ele está descansando o planeta, não é só uma transformação física, é uma transformação moral de cada um de nós percebermos. Olha, se eu tenho um temperamento vingativo, se eu tenho um temperamento muito rude, muito forte, muito ácido, se sou alguém muito nervoso, ou alguém que se faz de vítima, eu sou ciumento, se eu sou avarento, se eu sou invejoso, se eu tenho algum tipo de vício, e tem pessoas que... eu creio que você percebe isso em você, e outras coisas mais, talvez depois a gente fale mais sobre isso, mas dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, meu irmão. O problema está em nós, não está no espírito que nos obsedia. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, diz o seguinte: não é que os obsessores sejam fortes, nós que nos tornamos fracos e fortalecemos ele a nos influenciar. Ele só influencia porque você abriu o campo vibratório para receber esse pensamento. Então percebe o seguinte: o problema da obsessão é o problema dos nossos pensamentos diários. Observa qual tipo de pensamento maior está contigo durante as 24 horas. Observa quais são os teus desejos mais íntimos, mais fortes. O problema da obsessão é o problema dos desejos. Que você deseja, o que o teu pensamento está sempre voltando a pensar. Porque o problema não é o desejo. Por exemplo, se alguém tem um desejo de material, de melhorar a sua vida financeira, legal, isso não é proibido, isso é bom, esse progresso. O problema é quando esse desejo, ele se torna o teu senhor, e você se torna escravo desse desejo. O que esses espíritos, esses irmãos fazem é simplesmente soprar a brasa, insuflar, fazer com que esse desejo, que esses pensamentos, com esse circuito, como você falou, né, a fixação se torne mais forte ainda, e você só pense nisso. Então, se é desejo financeiro, desejo material, você só vai pensar nisso, e é aí que eles vão atuar. Se é o sexo, que você pensa só nisso, forma desequilibrada, exatamente, né? Se esse é o teu desejo maior, o teu pensamento maior, é aí que eles vão atuar. Se é um problema de um vício, de álcool, de fumo, de droga, e o seu desejo é: eu trabalho para poder satisfazer o meu vício, mesmo sem perceber, percebe isso. É aí que eles vão atuar. Se o teu temperamento é de ansiedade, de nervosismo, e você não trabalha isso, perceba o quanto a tua vida estava há 5, 10 anos atrás, e se você não consertou isso, entre aspas, não foi atrás de melhorar isso, de ver que isso é um problema que está te trazendo consequências, observa hoje a tua vida, se ela não está um pouco pior do que era antes. Então esses espíritos não são fortes nada. Nós que, ao não fazermos a mudança, nós damos ensejo a nós piorarmos a nossa vida interior e exterior. Mudar campo mental é importantíssimo. Deixar de lado o pessimismo. Nós estamos numa fase muito negativa, mundialmente falando, pela situação que está ocorrendo. Mas isso não pode ser o mais importante na minha vida. Desde que eu cumpra os parâmetros dentro da medicina, dentro da ciência, eu tenho que confiar que Deus sabe o que é melhor. Ele não destrói o mundo que Ele criou com tanto amor e carinho, nem destrói todas as suas criaturas por um bel prazer. Aqueles que são afetados têm uma razão de ser, então confie em Deus.
tudo vai ser explicado na hora certa. Façamos a nossa parte para a melhoria do planeta e tenhamos pensamento positivo. As coisas vão melhorar, isto vai passar. Lá no Evangelho, Maria é clara quando ela diz: tudo passa. Passa as grandes alegrias. O dia que seu filho chegou na sua casa, que você o recebeu nos seus braços, foi uma grande alegria. Depois se acostumou com seu filho do jeito que ele é. Aquela grande alegria passou. O dia que você perdeu um ente amado, que voltou ao plano espiritual, quantas lágrimas, quantas dores. O tempo passou e você se acostumou com a separação física dessa criatura. É assim a nossa vida. Tudo passa. Passa as grandes tristezas, passa as grandes calamidades. Nós não tivemos uma enchente que quase detonou nossa cidade? Passou. É começar de novo. Então, gente, pensamento otimista é a primeira ação nossa no termo vigiar para mudar parâmetro mental e evitar que esses irmãos ainda não fraternos, ainda não cristãos, ainda não evangelizados, não assolem a nossa vida, nos transformando em seres desesperados, em seres maléficos. Vamos nos envolver num trabalho solidário. Nós temos eu nunca esqueço do avô do Ederlando, que um dia fazendo campanha do quilo, eu falei com ele que eu estava muito debilitada, que eu achava que tinha algum espírito me perturbando. Ele olhou para mim sorrindo e disse assim: espírito obsessor detesta trabalho, vamos para a campanha do quilo, vamos para a campanha do quilo, que ele não sobe o morro com você de jeito nenhum para trabalhar. E lá fui eu trabalhar. Quando eu desci de lá, eu estava outra pessoa. Então, gente, trabalho solidário. Tem o asilo precisando de ajuda? Mas não posso ir lá porque eu posso atrapalhar a vida dos velhos. Mas eu posso confeccionar em casa uma roupa para mandar para uma velha. Eu posso preparar a solução desinfetante com o meu dinheiro que eu ainda tenho e mandá-la para o asilo. Eu posso comprar sabão de barra, cloro, mandá-la para o asilo. Eu posso fazer um monte de coisa em casa que eu vou enviar para o trabalho solidário. Então, nesse trabalho solidário, eu também ganho uma vacina, eu me imunizo contra essas mentes inferiores, né? Eu vou ter conversas edificantes, em vez de eu chegar da minha janela para olhar a vizinha de lá e com o meu olhar crítico colocar defeito na casa dela ou nela, que eu olhe vendo nela uma filha de Deus, um filho de Deus, e que se no momento está errando, amanhã ele vai acertar, porque Jesus foi muito claro: nenhuma ovelha do meu redil se perderá. Então, meu irmão que hoje ainda está enovelado no crime, nos desamores da vida, esse irmão também será divino amanhã. Amanhã ele se transformará no anjo. Então, esse pensamento edificante, a conversa com as minhas amigas, seja através do WhatsApp, seja pessoalmente ou telefone, ela não deve pautar nos defeitos alheios ou fofocar na vida alheia. Ela deve se pautar em uma conversa alegre, brincalhona, edificante, e levar esperança para o outro, levar apoio. Então, tudo isso são terapias curadoras. Mas e a prece? A prece é importantíssima, mas prece sem ação não vale nada. Não adianta eu decorar uma prece, não adianta eu recitar o Pai Nosso, recitar a Ave Maria, se isso não está indo junto. O meu sentimento de amor ao próximo, a minha confiança no meu Deus e Criador, se eu não estou unindo isso numa leitura edificante que vai mudar meu campo mental, se eu não vou buscar sintonia mental com os espíritos superiores, se o meu diálogo não é edificante, eu não estou vigiando o suficiente. E a minha prece vai ficar no rumo da minha boca. Ela não vai alcançar a divindade, porque junto com a minha prece tem que ir o meu coração. E se o meu coração estar junto, eu vou fazer ao próximo o que eu quero para mim. Vou falar do próximo o que eu gostaria que falassem de mim. Então, nós temos que nos inspirar no padrão de Jesus. Inspirar no padrão de Jesus é fazer sempre o melhor para todos. Todos, indistintamente. Bom,
Vamos fazer o seguinte, Imaculada. Vamos botar uma musiquinha, JG, e a gente vai pro próximo bloco. E você que está em casa, pode ligar para nós, 3531-1810. Influência espiritual, obsessão, a gente está te esperando aí. Mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o seu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me vê-lo, além de um modelo, falta-me tê-lo. Rabi, Mestre da luz, chamado Jesus, Rei dos judeus, Filho de Davi, Cristo Redentor, emissário do amor, Cordeiro de Deus. Assim o mundo conhece o seu nome, assim eu, homem, tento te encontrar. Falta-me tê-lo, além de um modelo, falta-me vê-lo como um irmão. Estamos de volta com o programa Hora Espírita Germano Rodrigues Leite, com o tema Obsessão e Jesus. E como a gente está falando sobre influência espiritual, né, algo que nenhum de nós está livre disso, principalmente porque depende muito das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, da nossa vontade de melhoria. E a Imaculada colocou alguns pontos aqui onde esses irmãos conseguem melhor nos influenciar de acordo com os nossos pensamentos, nossos desejos, das nossas atitudes. Ela vai colocar aqui, eu vou só rapidamente, porque depois ela fala também como que a gente pode entre parênteses, libertar disso. Ela fala mentes viciadas, né? Pessoas que ainda têm o desejo no vício, qualquer tipo de vício, pessoas que tem atitudes, como você colocou, Imaculada. Eu gostei muito você falando do ciúme, da intemperança, do ódio, da inveja. Inveja, então, Imaculada, né? É terrível. Terrível. Pessoas com temperamentos muito fortes, que
falam assim, não, eu falo na cara mesmo, eu não meço palavras não. Então, assim, é um campo muito bom para esses irmãos, né? Pessoas que estão sempre desconfiadas, com medo, com suspeitas. Então, características violentas, fortemente apaixonados, são mais suscetíveis, são mais maleáveis a serem influenciadas, sugestionadas, a deixarem que outras mentes se acoplem ao seu pensamento. Você pensa assim, não, eu que estou pensando, eu que estou fazendo isso, e não percebe que sim, é você. Mas esses desejos, esses desvios de conduta que a gente não quis até hoje melhorar, nós não quisemos, nós simplesmente ignoramos, ou queremos ignorar Jesus. Não é falta de conhecimento, não é isso, é que a gente realmente quer ignorar. Eu vejo muitas pessoas que têm algum tipo de problema. O problema, eu falo, é de comportamento mesmo. E sabe o que elas menos querem fazer? Estudar sobre isso. Porque estudar sobre isso vai fazer com que elas liguem o alerta e falem assim, eu tenho que deixar isso, por exemplo. Tem que mudar. Eu tenho que mudar. Por exemplo, alguém que tem um vício de bebida alcoólica. É só um exemplo, tá, gente? Tá? Só um exemplo. O que é aquela pessoa, menos ela vai querer e abrir o Google lá, o YouTube, é pesquisar os malefícios do álcool no seu organismo, na sua mente, no seu cérebro, na sua família, nos seus filhos, na sua conduta, no seu exemplo. Não vão querer saber, não vão querer ter contato nisso. Por quê? Implica em ter que deixar aquilo, e nem sempre a gente vai querer deixar. O Haroldo Dutra Dias fala o seguinte: todo desvio nosso de conduta, de vício, de erro, de equívoco, no fundo, ele gera para nós benefícios. Então, por que eu não quero me libertar de um vício? Por exemplo, cigarro. Logicamente, tem muita gente que se libertou desse vício, graças a Deus. Eu tenho você, meu pai. Meu pai foi uma coisa doida, né? Teve um dia lá que eu estava lá na sala e estava anunciando que ia aumentar o preço do cigarro. Ele falou assim, vou parar com isso. No outro dia ele parou, mas que bom, né? Mas é o seguinte, o Haroldo Dutra Dias fala o seguinte, todo o erro, equívoco, desvio, todo vício nosso, por mais que a gente entenda que ele é maléfico, aí eu peguei o cigarro, né? Cigarro, o fumante sabe que o cigarro é toxina, faz mal, é puro veneno, nicotina, é o pulmão, é dente, é hálito, é pele, é tudo te destruindo, né? Mas por que ele não quer deixar? Eu vou colocar a palavra quer deixar. E isso acaba ele sendo influenciado por ex-fumantes, porque estão fumando ali com ele, né? Espíritos mesmo que sugam, vampirizam o vapor, aqueles vapores, né? Por que ele não quer sair? Porque aquilo ali ainda, de alguma forma, gera algum tipo de benefício para ele. Pode ser falso ou não, mas ele entende que aquilo... mas eu fumo, sabe por quê? Porque eu sou muito ansioso, então cigarro me tira a ansiedade. Eu fumo porque eu me irrito no dia a dia e aí o cigarro me acalma. São todas desculpas, né? São desculpas, porque no cigarro não tira ansiedade, o cigarro que gera ansiedade. É só porque você está muito tempo sem fumar e você fica agressivo, você fica ansioso. Bom, não vamos entrar aqui em combate à nicotina, não. Mas o que nós estamos falando, todos esses tipos de comportamentos e vícios, eles facilitam esses irmãos a se vincularem no nosso circuito de pensamentos, de vibração, e você começa a pensar junto com eles. Quando você fuma, quando você bebe, quando você usa drogas, quando você pratica qualquer tipo de sexo desequilibrado, sem amor e responsabilidade, todos esses que eu falei, você não está fazendo isso sozinho. Esses espíritos estão se acoplando a você e você é uma espécie de um copo de cerveja que eles estão bebendo junto. Você é uma guimba, não sei como é que fala, um cigarro, um cilindro de nicotina, o qual ele também fuma junto com você. Você é um vaso de sensação sexual que eles vai se vincular a você e a parceira que você tiver na hora para sentir aquilo
que ele não consegue, porque ele não tem mais o corpo. Então ele consegue através dessa vinculação. Então o negócio é sério, não é para causar desespero. Não, é algo racional, pensa bem. Mas a Joana de Ângeles, né, Imaculada, ela traz para nós como nós podemos nos libertar disso aqui. É por isso que eu falei com vocês. Aproveite o tempo, busque o Evangelho, analise cada dizer de Jesus. Eu gosto muito do Evangelho de João e de Mateus, né? Mas tem outros também. E eu vou buscar alguns lembretes do Evangelho para te ajudar a repensar suas atitudes e se desvincular dessas mentes doentias. Tiago nos fala assim: crês que há um só Deus? O demônio também crê. Então, não basta crer. É preciso transformar esta crença numa atitude positiva. Ou seja, eu creio em Deus, então eu vou vivenciar os mandamentos da lei divina, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Aí Paulo em Romanos, no capítulo 12, versículo 21, diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Ou seja, utilize os dons que Deus te deu, a fala, o olhar, a mão, os pés, caminhe em benefício seu, atendendo o próximo que está à sua volta. E em João, no capítulo 13, versículo 35, Jesus nos fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amo. Gente, vamos transformar as nossas atitudes, os nossos sentimentos em mais amor, em mais fraternidade. Vamos trabalhar ajudando, compreendendo, perdoando, assegurando na seara do Cristo o serviço em ação, em benefício nosso, quando fazemos para o próximo. Então, isto é fortaleza, é a maneira da gente vencer aquele ocioso, aquele preguiçoso, aquele maldoso. Utilize o seu tempo numa boa leitura, sobretudo, sentem juntos para discutir o Evangelho, não para falar, ó, isso é para você, não, é para você que está lendo, não é para o outro, não. Cada um que escuta vai buscar a mensagem ao seu nível de entendimento, de conhecimento, e colocar isso em ação. Orar e vigiar significa levar pensamento ao alto, mas também agir de acordo com esta oração. Não adianta decorar Pai Nosso se você não vive o que o Pai Nosso te ensina a viver. Esse é o ensinamento de Jesus para nós. Vamos lá, pensamentos otimistas, preocupações otimistas, por exemplo, quando a gente está elaborando uma palestra e a gente fica assim, gente, como é que eu vou começar, como é que eu vou desenvolver? É uma preocupação edificante. Esse tipo de preocupação, como eu vou educar meus filhos, como eu vou fazer alguma coisa superior, pensamentos positivos, pensamentos otimistas, a prece, a oração diária na tua casa, antes de dormir, ou quando você fala assim, com sinceridade, Senhor, eu ainda tenho esse tipo de atitude, me ajuda a me libertar disso, Senhor. Nossa, é uma das preces mais sinceras que se tem, porque Jesus, primeiro nós estamos reconhecendo a nossa fraqueza. Geralmente a gente ora pedindo coisas, né? Assumindo nossos equívocos. Então, faça esse tipo de prece, façamos esse tipo de prece. O trabalho na caridade, a visita ao enfermo, trabalho no bem. Olha, gente, a Joana de Ângeles fala, vem trazer um pensamento de Jesus, qual eu estou fazendo uma análise agora. Ela fala assim, quando você pensa no teu próximo, faz com o teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Significa o seguinte, ligação quando Jesus fala assim, ó, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a ti mesmo. Então ele está falando o seguinte, se você deseja o bem de verdade para você mesmo, né, deseje isso ao teu próximo, porque você não desejaria o mal que ele fizesse para você. Então deseja o bem para ele, como você gostaria que desejasse para você, a não ser que você não deseje o bem para você. Isso significa auto-amor, amor a si mesmo, amar a Deus, ao próximo, mas a si mesmo. Se você não ama a si mesmo,
Você não vai procurar amar o próximo, porque você não ama nem a você, como é que você vai querer amar alguém? E nem a Deus, porque parte desse tripé. Então, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você, opa, eu quero o bem para mim. Será que a gente quer o bem para nós mesmos? Observa mesmo, nesse período que nós estamos vivendo, será que também não é para a gente puxar o nosso pensamento, fazer esse tipo de alerta para nós mesmos? Por quê? O que as autoridades estão pedindo? Que nós cuidemos primeiramente de quê? De nós mesmos. Lava a tua mão para você não se contaminar. Passa álcool gel, lava as roupas, se cuida. Você se cuida. Você. Quando você se cuida, adivinha o que vai estar acontecendo? Você está automaticamente também cuidando dos teus pais, das outras pessoas que estão à tua volta. Lava a tua mão. Por quê? Porque não contaminar, às vezes você não sabe contaminar outra pessoa. Ou também não ser contaminado. Mas olha só que coisa, né? Parte de você. Do universo. Está todo mundo fazendo uma coisa que tinha esquecido. Exato. Limpar a nossa volta. Olha as ruas lavadas, as ruas limpas. Isso tinha que ser um hábito diário. Esperamos uma pandemia para começar a fazer a limpeza. Olha a vergonha nacional. Hoje você passa, não vê as lixeiras entornando, não vê casca de banana na rua, não vê papel de picolé na rua. Isso nós temos que manter daí para frente. Então vamos fazer essa mudança também? Vamos limpar o nosso planeta e limpar a nossa alma? Vamos limpar a alma e vamos limpar o exterior também. Está na hora. Exatamente, é verdade. Por dentro e também por fora. A dengue vai embora, a dengue vai parar de matar, a chikungunya vai parar de trazer espíritos endividados, cheios de defeitos. E por aí afora, gente. HN1, não vamos precisar de vacina daqui a uns tempos se a gente manter o planeta limpo. Ó. Tá na nossa mão essa mudança. Exatamente. E nada de desespero. Recentemente a gente fez um estudo online lá no centro, lá com o pessoal do centro, e estava falando sobre o papel, a conduta espírita, né, a conduta do espírita quando acontece uma calamidade assim, né, uma pandemia desse tipo, e nós espíritas mantemos a nossa serenidade, a nossa tranquilidade, por percebermos que tudo vem pela vontade divina e que Deus está no controle de tudo. Nós não percebemos, mas nós sempre tivemos, e nesse momento fica isso bem claro, nós todos estamos de verdade nas mãos de Deus. E que Ele nos abençoe, nos ilumine. Pedir para a Imaculada fazer a nossa prece final de agradecimento. Nós vamos elevar o pensamento ao nosso Pai Celestial e rogamos a todos que nos escutem para que também una-se a nós nesse momento, dizendo ao nosso Deus onipotente, que vê as nossas misérias: digna-te, Senhor, de nos escutar. Benevolente a súplica que neste momento te dirigimos. Se é pedir demais, que o nosso pedido, mas perdoa-nos por isso. Se é justo, se é conveniente o que vamos pedir, segundo as tuas vistas, Senhor, que os amados e bons espíritos, executores da tua vontade, venham em nosso auxílio para que seja satisfeito o nosso pedido. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade e não a nossa. Se os nossos desejos não forem atendidos, Senhor, é que está nos teus desígnios nos experimentar e nos submeter sem nos queixar pela situação atual. Faze, Senhor, que por isso nenhum desânimo nos assalte e nos abata, que a nossa fé e a nossa resignação não sofra abalo. Que nós, Senhor, nesse momento, elevando o pensamento a Ti, rogamos a bênção para os governadores do nosso universo, para que melhor decidam em benefício do Teu povo, e que nós possamos, Senhor, acolher sem rebeldia os Teus desígnios. Dá-nos paciência, dá-nos resignação nesses momentos difíceis pelos quais estamos passando, e abençoa a todos aqueles
que estão neste momento nos hospitais, doentes e trabalhadores, para que juntos, com fé e confiança, digam: seja feita a tua vontade, aqui na terra e nos céus. Que assim seja.